Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje é uma live muito especial que há poucos, né? Na verdade, eu perdi uma. Hoje aconteceu uma perca, né, de uma tia, mas eu agradeço a Deus por tudo. E deixo os meus sinceros sentimentos a toda a minha família, que era uma tia excelente, linda e muito sorridente, de muita luz, tia Lázara. Aonde estiver, estarei por lá, no meu coração. Então, sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje, né, terceiro episódio das lives. Sejam todos bem-vindos e boa noite. Hoje o tema é como identificar transtornos e o que fazer nessas horas. Então, hoje eu vou falar bem assim explicado. Não vou usar termos científicos, mas vou mostrar para vocês como você aí pode identificar alguns critérios dos transtornos, tá? Vai que isso esteja acontecendo com você aí atrás dessa telinha aí, né? Fica aqui comigo. E convido vocês também a me seguir nas redes sociais, em todas as plataformas, tá? No YouTube, podcast, Spotify, em todas as redes, tá? Convido vocês a seguir, também a se inscrever no meu canal, tá? Depois dessa live, vão lá. E quem não assistiu, encaminha, sabe? Nessa setinha, eu convido vocês a encaminhar. Hoje o tema está maravilhoso e eu vou falar para vocês de forma bem simplificada, de uma forma bem simples que vocês possam entender, tá? Fica aí comigo, vamos conversar um pouquinho como identificar os transtornos e o que fazer nessas horas, tá bom? Sejam todos bem-vindos. De primeiro, o que você acha, como que nós podemos identificar os transtornos? Aqui, eu sempre recebo muitas pessoas que já vêm com alguma situação. O que seriam essas alterações e o que eu posso ter de demanda para que isso possa acontecer, né? Como que eu posso perceber se eu estou tendo algumas alterações ou se alguém ao meu lado, próximo a mim, ou com quem eu convivo, ou o meu filho, ou qualquer pessoa que seja. Como eu posso identificar alguns traços, né, de transtornos ou alguma modificação, alguma alteração? Como? Primeiro, a gente tem que prestar muita atenção na alteração de humor repentina. Isso acontece não só em adultos, mas em crianças também. E não tem idade para isso acontecer, tá? Não tem idade para que isso possa acontecer. Então, assim, o primeiro ponto que a gente precisa prestar muita atenção em como identificar os transtornos é prestar atenção na mudança, na alteração de humor repentina. Eu estou bem, daqui a pouco eu mudo de humor. Eu estou sorrindo, daqui a pouco eu começo a chorar. Ou eu tenho alguns impulsos rompantes, né? Isso acontece não só com o adulto, com criança, com adolescente, com jovem. Não tem idade. Segundo critério que a gente, assim, pode prestar um pouquinho mais de atenção também é mudança nos padrões do sono. Então, assim, preste bastante atenção como que está o seu sono. Como que você está dormindo? Você está dormindo 8 horas, tranquilo, calmo, sem enrolar muito, sem acordar, despertar no meio da noite? Aquele sono intenso, profundo, tranquilo, 8 horas, sem nenhuma interrupção? Será? Tem pessoas que não conseguem dormir contínuo. Então, assim, acorda, dorme, acorda, dorme. E o que acontece? Esse sono, ele não tem um repouso necessário para que o cérebro possa descansar. Então, isso é um dos critérios que você realmente tem que prestar muita atenção, tá? Nessa mudança de padrões de sono. Ou eu não durmo à noite, mas durante o dia eu tenho alguns picos
de sono. Ou o meu sono é totalmente desregulado. Totalmente desregulado. Ah, eu durmo 3 horas, pra mim tá bom. Não tá, né? Um sinalzinho de alerta. Então, também, esse é um dos critérios também de como você pode identificar alguns transtornos que possa estar acontecendo, tá? Com qualquer pessoa. E isso não tem idade. Terceiro critério que a gente tem que prestar muita atenção e que está dentro da nossa casa, que é a perca de interesse por atividades que antes eram prazerosas pra gente, né? O que você fazia, ou o que você deixou de fazer, ou que você sempre fez com muita intensidade, com muita alegria, com muito prazer, porém hoje você já não faz mais. Isso também é um sinal, tá? De como que eu identifico alguns transtornos, tá bom? Depois também tem uma irritabilidade. Quando você tem uma irritabilidade intensa, isso acontece em todos os momentos, é no relacionamento, é no trabalho, é em casa, ou a criança ou adolescente extremamente irritado, tudo irrita, né? Tem aquelas oscilações, aqueles gritos, aquela intensidade, né? Então, o que acontece? Realmente, esse entra também em como que eu presto atenção e identifico alguns comportamentos que vai se modificando no dia a dia, no meu dia a dia ou no dia a dia de alguém que esteja próximo a mim e que, opa, acendeu um sinalzinho de alerta, tá bom? Outra também, que às vezes as pessoas não prestam atenção. Mudanças no apetite. Às vezes ela tem uma estima, ela é restrita. Ela tem uma alimentação seletiva. Ou ela também começa a ter aquela ansiedade, aquela compulsividade por comer. Ou simplesmente não quero mais comer. Então é 880, uma extremidade. Ou simplesmente come, mas dependendo do momento. Não tem uma regra, não tem uma rotina, não tem um horário, né? Totalmente desregulado. Isso também é um dos critérios que levanta uma identificação de transtornos, tá? O apetite também. Ele demonstra. Mais um dos critérios também de como que eu posso identificar alguns transtornos. A dificuldade em se concentrar em uma atenção ou em atenções alternadas, um comando ou 2 comandos. A gente precisa prestar muita atenção também nessa mudança, porque muitas vezes você recebe um comando, você consegue efetuar com eficiência. Aí, automaticamente, você percebe que teve 2 comandos. Exemplo, eu peço para o meu filho, preste atenção, né? Leve esse prato até a pia e pegue um suco na geladeira. Um comando simples. Porém, a gente prestou atenção, o primeiro comando foi realizado, mas o outro eu já não fiz. Ou você guarda alguma coisa, você coloca alguma coisa em algum lugar e depois volta. Aí vai fazer um outro comando, o segundo comando. Mas você precisa do primeiro e você não se lembra onde deixou, como você fez, e você volta no mesmo lugar para poder se lembrar. Também é uma das identificações, gente. Prestar um pouquinho de atenção nessa sistemática. E você que está aí, vamos lá. Preste atenção que esses critérios aqui, eles são básicos. E a gente precisa muito entender para daí que eu possa chegar diretamente nos critérios do DSM-5, que aí eu vou verificar se existe transtorno, se não existe transtornos, mas eu estou falando hoje de como identificar os transtornos dentro da sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou na escola, ou em qualquer ambiente você começa a observar algumas mudanças, tá? Então, eu estou só colocando alguns critérios que a gente presta muita atenção para identificar alguns transtornos, tá bom? Então, eu vou colocar mais um. Problemas nas relações interpessoais entre os outros. Isso é um dos critérios também, que aí o que acontece? Dentro desse critério, a gente abre mais 2 lacunas. Que a gente tem
Problemas em expressar ideias, né? Às vezes a gente tem ideias, mas a gente tem problemas em expressar. Às vezes a gente tem ideias brilhantes, fica com medo, com receio de falar, ou acha que não é o momento, espera para poder resolver algumas situações. Não, não é o momento, vou esperar um pouquinho mais. Eu tenho que expressar alguma ideia ou dar algum palpite em alguma situação. Não, não é o momento, vou esperar, né? Então, assim, isso também é um critério que a gente vai postergando certas escolhas. A gente vai deixando para trás essas escolhas e realmente, o que a gente precisa fazer? Entender que isso também é um sinal de alerta. A gente precisa prestar atenção, tá? A partir do momento que eu colocar todas esses critérios, essas hipóteses aqui, eu vou falar para vocês também o que fazer nessas horas, quando eu entendo e quando eu começo a observar, tá? E o último, é claro, e ainda dentro dessa lacuna, continuando, que eu disse a primeira, que seria os problemas em expressar ideias. E depois, também as dificuldades em conviver com outras pessoas. Digo isso por quê, né? Aqui tem muitos adultos, vão deixando as suas perguntinhas, que a gente vai conversar, eu vou abrir para perguntas e respostas, e também quero que vocês deixem aí o que vocês têm de dúvida. Podem perguntar, que eu estou aqui para responder vocês, tá? Então, por que a gente entra também? Dentro desses problemas de relações interpessoais, tem essas duas lacunas. A primeira que eu já disse, que era problemas em expressar ideias. E a segunda que eu venho agora, que é dificuldades em conviver com outras pessoas. Por que a gente tem dificuldade em conviver com outras pessoas? Não é só em casa, não é só no ambiente familiar, é também no ambiente profissional, é em ambiente social, é em ambiente... em todos os ambientes a gente tem dificuldade de conviver com pessoas. Aí por que a gente diz assim, o relacionamento acaba, eu troco de trabalho como eu troco de roupa, eu não consigo escolher um curso, definir um curso numa graduação, eu fico em uma indecisão, né? Isso também interfere, isso também quer dizer em conviver com outras pessoas. Tem pessoas que desistem de concurso, porque não consegue conviver com uma pessoa que trabalha no mesmo setor, no mesmo ambiente de trabalho. Tem pessoas que desistem de casamentos de anos porque não aguenta mais, está saturado dessa convivência. Tem pessoas que por muito pouco desiste. Ela desiste da outra pessoa. Desiste de estar convivendo com outras pessoas. Isso é um critério que é muito, muito importante. A gente precisa prestar atenção. Quando a gente está se esquivando, deixando de conviver com pessoas. Não vou numa festa, fui convidado para um casamento, eu não quero conviver. Fui convidado para uma festa, eu não vou ficar aqui, vou pegar minha Netflix e vou fazer uma série. Não quero conviver, não quero sair para lugar nenhum, quero ficar em casa. Sinal de alerta para também identificar transtornos, tá bom? E um dos últimos critérios que eu escolhi e coloquei aqui, de como a gente pode identificar esses transtornos, é quando a gente tem mudanças de comportamentos. Além das mudanças de humor, a gente precisa prestar muita atenção em algumas mudanças de comportamentos, tá? Aqui eu atendo muita criança, muito adolescente, muito jovem, muito adulto. Mas a maior parte é criança. Então ela vem o quê? Mudança de comportamento. Onde? No ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente social. Em várias situações existe essa mudança, tá? Então, assim, por que a gente tem que entender, que a gente precisa entender que quando acontecem as mudanças de comportamento, é um sinal de alerta. Eu não me comportava assim, porém, hoje eu estou comportando dessa forma. Então, a gente precisa entender e prestar muita atenção em mudanças de comportamento, em atitudes, em escolhas,
forma de conversar, a forma de agir, né? Então, mudanças, irritabilidades, as mudanças de humor, comportamentos inadequados, estereotipias. Estereotipias seriam movimentos restritos e repetitivos, tá? Então, assim, ele entra em alguns critérios que a gente já compreende hoje. A gente sabe muito bem um dos transtornos que mais afeta e está com todos esses critérios que eu citei agora acima, é o transtorno do espectro autista, né? Ele tem uma desregulação do sono, ele tem uma irritabilidade, a mudança de humor, ele tem muitas formas de alterações. Então, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele engloba muitos critérios que eu citei aqui. Perca de interesse de atividades que antes eram prazerosas e hoje não, as mudanças de humor, a irritabilidade, mudanças de apetite, a seletividade. Então, entra em vários critérios. Ah, mas eu vou citar só o autismo? Não. Outros transtornos também entram. O TDAH, que também faz parte dessa desatenção, dessa forma de entender como eu posso esquecer, ou como eu posso ter uma impulsividade tão grande, tamanha, que eu não consigo esperar algumas situações, que eu não consigo aceitar certas falas, compreender certas situações, né, na vida cotidiana, né? Então eu digo isso por quê? Porque realmente é assim. E o que eu posso fazer nessas horas? Quando eu entendo que eu tenho algum desses critérios, eu tenho mudança de comportamento, porque eu tenho problemas em expressar ideias, porque algumas situações acontecem e eu não consigo compreender, eu não consigo conviver com pessoas, com outras pessoas, em um ambiente muito cheio, em um ambiente que esteja propenso a multidões, ou às vezes só com poucas pessoas, também não consigo conviver. E como eu posso, o que eu faço nessas horas? Eu começo a prestar um pouco de atenção por que isso está acontecendo. Se você não tem respostas, primeiro, buscar uma ajuda de um especialista. Por quê? Porque você precisa entender e compreender aonde isso está acontecendo e o que está acontecendo, o que está levando a isso, né? Então a gente precisa entender para poder diagnosticar, para poder intervir, para poder entender como que isso pode acontecer, tá? Então, hoje o tema está maravilhoso, porque ele diz como identificar os transtornos e o que fazer nessas horas. Então, eu já coloquei para vocês agora e volto a repetir que muitas das alterações, as mudanças, as perdas de interesse, a irritabilidade e outros critérios, eles estão envolvidos em vários transtornos. Muitos deles que está em alta, o autismo, que é o TEA, transtorno do espectro autista, o TDAH, né? O TOD, que é o transtorno opositor compulsivo, o TOC, que é o transtorno opressivo compulsivo, desculpa. Então, o que acontece? Muitos transtornos, eles estão envolvidos nessa situação. E são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com uma criança, com um adolescente, com um adulto. Então, vários dos critérios aqui que eu deixei para vocês, vale a pena você prestar atenção na sua rotina, no seu ambiente de trabalho, em vários ambientes, para que daí sim você possa entender. Opa, acender um sinalzinho de alerta. Eu preciso entender. Tô tendo muitas alterações de humor repentina. Meu padrão de sono tá diferenciado. Perca de interesse por algumas atividades que antes eram prazerosas e hoje já não é mais, né? Tem uma irritabilidade, né? Prestar muita atenção nessas situações, porque assim, não é só os critérios do DSM-5. Eu, como especialista, né, de avaliações, eu não posso somente
oferecer para vocês os critérios do DSM-5. Isso o Google pode informar, qualquer outra pessoa pode informar. Mas você, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu convívio social, você precisa entender que é simples encontrar os critérios, que não é tão difícil você colocar os critérios em prática e prestar atenção que, opa, eu preciso de buscar ajuda. E não ficar achando que isso vai melhorar, que isso vai passar. Vai, mas você precisa de terapias, você precisa buscar pessoas capacitadas, fazer uma avaliação, né? Buscar uma ajuda de uma avaliação específica de transtornos. Pode ser transtorno? Pode não ser. Pode ser, às vezes, que você teve uma mudança de comportamento por algo que aconteceu, né? Alguma coisa que surgiu na sua vida e isso ocasionou essa mudança de comportamento. Então a gente precisa ver muito bem que o ambiente onde eu vivo, o ambiente social onde eu vivo, ele também interfere, né? Interfere demais dentro dos meus critérios. Né? Como que eu posso identificar os transtornos? Eu preciso prestar muita atenção em como é o meu ambiente, né? Quando eu atendo mães, eu sempre pergunto, mas vem com as dificuldades dos filhos e tal. Aí você vem perguntando antes, a gestação, o que aconteceu? Né? Então, assim, muitas situações que a gente precisa identificar, pontuar, para poder entender. Mas esses transtornos, eles estão em alta, virou uma moda, é um modismo. Não, gente, não é questão de moda, tá? Os transtornos, ele não é uma moda, ele já existia e vai existir por muitos e muitos anos. A gente precisa entender cada um, a sua particularidade e compreender como que a gente pode buscar ajuda. E a gente precisa entender que ninguém faz nada sozinho. E o que eu faço nessas horas quando eu entendo que eu preciso buscar ajuda? Busque ajuda dentro da saúde mental. Tá? Um psicólogo, um terapeuta, né? Um neuropsicopedagogo que faça algumas avaliações, que seria no meu caso. Porque o que acontece? Eu recebo muitos pacientes que eles me chegam, eu preciso identificar um transtorno, eu preciso entender o porquê dessas mudanças de humor, o que tá acontecendo comigo, por que eu não consigo permanecer no trabalho, ou por que eu não consigo ficar dentro da sala de aula, por que o meu filho é tão agitado. E é muitas circunstâncias e são muitas coisas que acontecem de forma, assim, desordenada. E o que eu preciso fazer? Buscar ajuda especializada. O que eu quero? Isso está acontecendo. Como que eu vou buscar? Eu preciso fazer uma avaliação. Eu preciso ir diretamente no médico. Não, você não precisa ir diretamente no médico. Primeiro você vai buscar ajuda terapêutica para você tentar entender o que possa estar acontecendo. Aí depois, se isso não resolver, sim, você busca um médico, um psiquiatra, um neurologista, ou um neuropediatra, se no caso for uma criança, ou um psiquiatra infantil. Mas primeiro, tenta se autoconhecer, tenta se avaliar, busca internamente o que está acontecendo. Se às vezes é uma mudança de ambiente, uma mudança na família, alguma coisa que aconteceu. Se não for isso, entenda que esses comportamentos, né, tá acontecendo mais de 6 meses, ou faz 6 meses que esse comportamento está acontecendo, tá sendo repetitivo, tá cansativo, tá interferindo na minha vida, tá interferindo na escolaridade, tá interferindo no ambiente familiar, tá interferindo no ambiente profissional. Como que eu posso? O que eu preciso fazer para isso melhorar? Você vai ter que fazer o quê? Reorganizar, reabilitar o cognitivo. E de que forma que você vai fazer isso? Através de terapias. Você vai reaprender a como conviver com pessoas. Você vai reaprender como eu posso expressar as minhas ideias. Porque se isso é uma dificuldade. Mas antigamente eu fazia uma atividade prazerosa, hoje eu não faço. Então você vai ter que novamente fazer o quê? Uma reabilitação. Você vai reaprender a fazer coisas que te dê prazer.
Você vai reaprender como desligar a sua mente para você conseguir dormir. Você tem que reaprender. E tudo isso é um aprendizado, isso é uma terapia. E essa terapia, ela é feita com pessoas que tenham conhecimento dentro da área. Tem psicólogos, tem psicopedagogos, tem neuropsicopedagogos que já está trabalhando dentro de uma tríade, né? Que é o cérebro, que é a psicologia cognitiva, que é o aprendizado e a educação junto. Então, assim, você precisa buscar pessoas especializadas e específicas para que isso aconteça, para que você desenvolva essas habilidades. E daí, o que vai acontecer? Você identificou o transtorno, identificou uma dificuldade que está acontecendo na sua vida nesse momento, mas isso vem repetindo há 6 meses. Opa, acendeu um sinal de alerta. Procure um especialista, alguém que possa te ajudar, alguém que possa te conhecer e entender onde que mora as suas dificuldades, a sua necessidade, conversar olho no olho e entender realmente o que você precisa melhorar, de que forma você precisa se desenvolver para que essa dificuldade, para que esse transtorno, para que isso que esteja acontecendo na sua vida agora, nesse momento, possa ser amenizado. Ah, vai sumir? Não. Se for um transtorno, ele não vai sumir, mas você vai ter que aprender a conviver com ele. E de que forma que você vai aprender a conviver com ele? Se reabilitando cognitivamente, se reaprendendo tudo que você precisa reaprender. Então, assim, realmente se faz necessário essa compreensão, né? De como eu vou identificar os transtornos, ou de como eu identifico as minhas dificuldades e o que eu faço nessas horas. Qual é a minha ação? Como eu me desenvolvo? De que forma eu vou compreender? Como eu posso ajudar? Né? Ou me autoajudar, me autoconhecer. Então a gente tem que parar e entender. Opa, tô tendo muita alteração de humor. Opa, meus padrões de sono não estão adequados. Tô com a perca de interesse, irritabilidade, a mudança de apetite, dificuldade na concentração. Tô com problemas de relações interpessoais, né? Eu não consigo expressar as ideias, não consigo conviver com pessoas. Então eu preciso acender esse sinal de alerta. Ah, mas isso tá acontecendo faz muito tempo? Faz 6 meses? Faz 1 ano? Eu preciso identificar aonde isso está acontecendo. Ah, o meu relacionamento não está bom. Isso está interferindo demais na minha vida. Você também tem que buscar uma terapia de casal, uma terapia alternativa, buscar ajuda, conciliações. Não é simplesmente achar que isso vai ser resolvido. Ah, mas o meu filho não está indo bem na escola, o que eu posso fazer? Como que eu posso compreender? Para, observa, olha os comportamentos, a mudança de atitude dele, como que ele está se comportando, né? O que você... Boa noite, Mari, boa noite, seja bem-vinda, querida. Que saudade de você. Então, assim, a gente tem que parar e observar os comportamentos, porque os comportamentos, eles demonstram muita coisa. Muita coisa. Porque, assim, o comportamento, ele fala, ele tá mostrando, assim, ele tá gritando que ele precisa de ajuda. Porque você já não se comporta como antigamente, você tem alguns movimentos, você tem irritabilidade, você não dorme, a sua apetite está totalmente desregulada, o seu sono está desregulado, né? Você não consegue começar uma coisa e não termina, né? Você sempre, eu tenho vários projetos. Não, agora eu vou estudar. Aí eu começo com aquele pique todo, daqui a pouco eu desisto. Tem que prestar atenção. Eu tô com um projeto assim grande, que isso, que aquilo, outro. Dá 1 semana, 2, eu já desisti. Nunca termino. Tem que prestar atenção. O que eu posso fazer nessa hora? A minha vida inteira eu comecei e nunca terminei. Eu comecei a estudar e não termino. Eu comecei a fazer um curso, eu não consigo terminar. Eu entrei num projeto de trabalhar em tal lugar, mas eu não consegui conviver com as pessoas que estavam lá. Aquilo me irritava, me deixava extremamente estressado.
Meu filho está numa sala de aula, mas ele não consegue se adaptar naquele ambiente escolar. O que eu faço? Ou a escola não se adequa à minha necessidade. Eu preciso buscar o quê? Ajuda profissional. Eu preciso buscar pessoas capacitadas que possa ajudar a te direcionar em como você pode se reorganizar, se reabilitar cognitivamente. Quando eu falo no cognitivo, é um aprendizado cerebral, é um aprendizado em todos os segmentos da nossa vida, né? Na rotina, no seu dia a dia, na sua organização. É um aprendizado constante, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, tudo é questão de escolha. Tudo é questão de você reorganizar, reaprender e se desenvolver, tá bom? E se alguém tiver perguntinha aí, pergunta sobre hoje, o tema é como identificar transtornos e o que fazer nessas horas. Quem tiver aí com dúvida, ou tem alguém que conhece, fala assim, eu tenho um amigo que eu conheço, que tá passando por isso, vamos lá, vamos conversar, vamos saber o que realmente como que a gente pode ajudar, de que forma eu posso colaborar com essa pessoa, tá? Vamos lá, sejam todos bem-vindos, vamos lá. Obrigada, gente. Boa noite para quem tá aqui. Boa noite quem está participando. Deixem algumas perguntinhas aí. O que vocês gostariam de saber? Como que vocês estão aí? Estão gostando? Se o som tá bom? Se o tema tá sendo adequado para vocês, tá bom? Então, assim, olha, eu coloquei para vocês hoje os critérios de identificação mais simples, porque assim, eu não vou falar para vocês dentro de uma categoria científica, né? Mas quem que nunca prestou que às vezes tem alguma alteração de humor, né? Mudanças nos padrões de sono, perca de interesse no que fazia anteriormente, nas atividades prazerosas e hoje já não faz mais, uma irritabilidade, uma inconstância, né? Começo e não termino algumas coisas. Não só a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, ele tem esses momentos, ele tem essas circunstâncias, ele tem essas situações, tá? De começar algo e não terminar. Uma criança, olha onde mora a irritabilidade da criança. Às vezes você pede para ela fazer alguma coisa, uma simples indicação. Guarda para mim, vamos guardar agora os brinquedos? Já se irrita e já não guarda. É um comportamento dela. Simplesmente ela se irrita e não quer guardar. Vamos fazer tal coisa? Não quero, não vou fazer. Né? Então a gente precisa entender e prestar muita atenção em certas situações, em certos comportamentos, né? E quando a gente fala também na relação interpessoal, o que eu quero dizer quando a gente tem alguns problemas nessas relações interpessoais, que aí a gente identifica alguns transtornos, né? Por quê? Porque tem problemas em expressar ideias, tem problemas em compreender às vezes o que está acontecendo à sua volta. Às vezes a pessoa tem que falar declaradamente para ela. Deixa eu falar de uma forma muito específica. Tem pessoas que precisam disso. Tem pessoas que precisam dessa circunstância. Aí tem também o maior agravante, que é a dificuldade em conviver com pessoas. Hoje em dia a gente está tendo um alto índice disso. Muita dificuldade em conviver com pessoas. Quem aí conhece alguém que está passando por isso? Gente, vamos ajudar essa pessoa, vamos indicar uma especialidade, um especialista que possa ajudar, que possa acolher essa dificuldade, essa situação que a pessoa está enfrentando, que a criança esteja enfrentando. Indique pessoas para fazer isso, para que possa entender, avaliar de uma forma eficiente, que ela entenda, que ela possa interagir dentro disso e que ela possa reorganizar cognitivamente, reabilitar, ensinar estratégias e habilidades de melhora para que esse comportamento não seja evidente na vida dessa pessoa, na vida dessa criança, na vida desse adolescente, na vida do jovem ou no adulto. Porque eu recebo pacientes de
várias idades. E às vezes essas pessoas, elas chegam com muitos traumas, né? Chegam com traumas assim, tipo, eu me lembro que eu não conseguia aprender a ler e escrever, e minha mãe e meu pai brigavam muito comigo. Eu me sentia que eu nunca ia aprender a ler e escrever. Eu recebo pessoas assim. E aí, depois de ter uma avaliação, depois de ter uma hipótese diagnóstica, depois de se autoconhecer, porque eu digo assim, uma avaliação, para você identificar os transtornos, não é simplesmente para você ter um laudo, ou para você simplesmente, agora eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É para você conhecer aonde moram as suas dificuldades. É para você conhecer aonde moram os seus prejuízos e onde você precisa melhorar. Aprender a lidar com essas situações. Aprender a se desenvolver em certas áreas onde você se sente incapaz. Aonde você se sente que tem dificuldade. É para isso que a gente faz, que a gente vai atrás do especialista, a gente busca avaliações, a gente levanta hipóteses, a gente monta um cardápio de intervenções, monta várias intervenções para que você possa entender como fazer, de que forma melhorar, de que forma você pode produzir sem ter tantos prejuízos para você mesmo. De que forma você para de procrastinar, de deixar para depois escolhas ou certas decisões. Então, busque pessoas especializadas que vá te avaliar, que vá te ajudar, que possa levantar alguma hipótese de algum transtorno, ou que possa te dar uma avaliação, falar assim, opa, você não tem nenhum transtorno, mas você tem um prejuízo aqui, nessa área, nessa área e nessa área. A gente pode melhorar. Vamos começar as terapias? Vamos fazer as intervenções para que isso possa melhorar? De que forma isso acontece? Simplesmente a gente vai ensinar essa pessoa, reensinar para que ela aprenda de que forma ela pode melhorar. De que forma? É difícil mesmo. Isso é difícil. Por quê? Porque a gente precisa entender, Rose. A gente precisa entender, a gente precisa se autoconhecer para poder entender onde mora a dificuldade e aonde a gente precisa realmente modificar. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Entendeu? Então a gente precisa entender. E essa particularidade, deixar com que a gente perca o medo de fazer com que isso seja pertencente, é difícil. É difícil a gente entender que a gente precisa de ajuda. É difícil a gente se olhar no espelho e falar, poxa, eu tô com algumas dificuldades, eu tô identificando algumas mudanças, mas eu vou deixar para depois, Não procrastine com a sua saúde. Não procrastine com certas mudanças de comportamento, com certas oscilações de humor. Não procrastine. Não se deixe para depois. Sabe por quê? Porque quando a gente vai deixando a gente para depois, quando chega a nossa vez, a gente não tem ninguém para nos ajudar, a não ser a nós mesmos. Primeiro a gente cuida dos outros para depois se cuidar. A gente tem que aprender um pequeno detalhe, que se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar do próximo. É por isso que eu digo para vocês, a partir do momento que eu entendi, que eu identifiquei os meus transtornos, eu hoje falo com propriedade e posso dizer para você o quanto é libertador entender, se autoconhecer e saber, olha, eu sou portadora de TEA. Eu sou portadora de autismo. Eu tenho transtorno do espectro autista nível 2, para quem está nessa live e não sabe. Eu sou portadora também de TDAH moderado. E isso não me impede de nada. E por que eu vou procrastinar em entender essa circunstância, entender isso? Né? Então eu me coloco
nessa particularidade, porque eu vejo muitas pessoas precisando de ajuda, que não conseguem identificar aonde moram as suas dificuldades, que não conseguem identificar realmente aonde moram os seus prejuízos. Opa, eu preciso melhorar aqui. Opa, eu tenho dificuldade com isso. Eu preciso de ajuda para me melhorar isso. Eu preciso, gente, procurar pessoas especializadas, mas elas têm que ser especializadas em aprendizagem, em desenvolver habilidades, em desenvolver estratégias. Não é qualquer especialista, não é qualquer pessoa que você vai conseguir fazer isso, você entendeu? Então, assim, precisamos realmente buscar pessoas de excelência, que saiba e que compreenda e que entenda o real sentido dos transtornos. E eu me coloco à disposição de vocês, tá? Mesmo que para quem não assistiu, vai ficar salvo, vai ficar aqui essa live. Quem quiser deixar nos comentários, tá bom? Não vou me estender muito, mas se alguém tiver ainda alguma pergunta, está livre, tá? Eu vou responder todas as perguntas. Como que eu posso identificar? O que eu posso fazer? Hoje a live é esse tema. Aproveita e tira suas dúvidas, tá? Se você não conseguiu assistir essa live, se você não deu tempo de começar assistindo ela no início, depois ela está lá postado também nas plataformas, vai estar também no YouTube, para quem não conseguiu ver no Instagram, vai estar no Instagram. Deixe nos comentários a sua dúvida, possa fazer também algumas indicações. Pode deixar também, se não gostou, pode deixar também o que você não gostou, tá? Eu também aceito críticas construtivas. Estou aberta para tudo, tá? E aceito que vocês falem, se sintam abertas a me chamar no direct também. As pessoas que têm a dúvida e têm a vergonha de comentar, pode me chamar no direct que eu vou estar totalmente à disposição de ajudar vocês em como eu posso chegar ao especialista, de que forma eu posso buscar essa ajuda, tá? Estou ali à disposição de vocês. E hoje, em particular, eu quero externar uma homenagem no início eu falei, mas para as pessoas que não estão aqui, eu tive uma perca hoje de uma tia por parte de pai, o nome dela é Lázara, e virou uma estrelinha, se tornou uma estrelinha. E ela sempre foi uma pessoa de muita luz, de muita felicidade, e que ela nunca deixou transparecer nada na vida dela. E da mesma forma, sempre foi uma pessoa que eu sempre admirei à distância, e que hoje se tornou uma estrelinha. Que Deus a receba de braços abertos. E hoje eu dedico essa live a ela, que eu aprendi muito em tão pouco tempo. Tá bom? E eu deixo para vocês um beijo, um abraço no coração de todos. Qualquer dúvida, vocês deixem lá no direct, tá bom? Ou comentem. Quem quiser me chamar no direct para falar particularmente, ou deixem nos comentários. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, nas plataformas, que eu estou ali esperando vocês, tá bom? Sugestões, dúvidas, críticas, estou aberta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que todos tenham uma boa noite, e eu deixo um beijo, um abraço a todos e até o 4º episódio, tá? Próxima segunda-feira, hein? E até a próxima segunda-feira nós temos outro tema maravilhoso. Esse tema hoje foi o 3º episódio. Nós temos muito mais ainda para falar sobre isso. E um beijo a todos e até a próxima. Tchau!